Olá, pessoal. Vamos prosseguindo aqui para a gente finalizar o nosso ponto 4. Nosso ponto 4 que seria principais convenções internacionais sobre mediação e arbitragem, né? Na nossa aula passada, essa aqui é a nossa quinta parte, né? A gente estava falando sobre o artigo 5º da Convenção de Singapura de 2018, né? E aí, de forma análoga com a Convenção do Panamá de 75 e com a Convenção de Nova York de 1958, eles têm um artigo, que é o artigo 5º, no qual estabelece os motivos para negar, né, seja a arbitragem, no caso aqui da Convenção de Singapura, para negar as medidas estabelecidas em relação à mediação, né? Porque, como a gente falou, a Convenção de Singapura ela regulamenta a questão da mediação, né? Então a gente estava nessa parte final, no qual era estabelecido aqui na linha D, né? Se as obrigações foram cumpridas, ou seja, se já foi tudo realizado, né? Não tem mais por que cobrar, e não são claras ou compreensíveis, né? Se o acordo resultante de mediação, ele não é claro e nem é compreensível. E tem a ver com a redação dele, né? Bom, pessoal, na linha D, traz o seguinte: a outorga das medidas cabíveis seria contrária aos termos do acordo resultante de mediação. Então, aqui há uma contradição entre as medidas cabíveis e o acordo prévio para se realizar a mediação. O mediador incorreu em violação grave das normas aplicáveis a ele ou à mediação, e essa violação é de tal natureza que, se dela a parte houvesse tido prévio conhecimento, não teria consentido com o acordo. Então, aqui é uma circunstância de grave violação das normas aplicáveis ao mediador, né? E seria uma situação aí, vai avaliar quem vai analisar o caso, né? Que se uma das partes soubesse, não teria tomado parte no acordo. E, por último, a linha F, o mediador não revelou às partes circunstâncias que teriam suscitado dúvidas fundadas sobre sua imparcialidade ou independência, e a não divulgação deste fato teve impacto material ou influência indevida sobre uma das partes, a qual não teria consentido com o acordo resultante de mediação se os fatos houvessem sido revelados. Aqui também são circunstâncias relativas ao mediador, principalmente em relação à questão da sua imparcialidade e da sua independência, que, como a gente já estudou desde a primeira unidade, são pressupostos e princípios básicos da mediação, né? Imparcialidade e independência. E aí também é uma questão a ser avaliada por quem está analisando a mediação. Então, são circunstâncias que levam a entender que o mediador não seria imparcial e que o mediador não seria independente. O artigo 5º, parágrafo 2º, da Convenção de Singapura de 2018, regulamenta que a autoridade competente da parte da convenção, aqui é o Estado parte, na qual se solicitem medidas cabíveis ao amparo do artigo 4º, também poderá negar-se a outorgá-las se determinar que tem mais circunstâncias nesse parágrafo 2º em relação à negação da aplicação do acordo de mediação. A outorga das medidas cabíveis seria contrária às políticas públicas dessa parte. Aqui são as políticas públicas do Estado parte, tá? Então, se perceba que aí não tem a ver com mediador, não tem a ver com, por exemplo, as empresas envolvidas na mediação, que seriam as partes do acordo de mediação. Quando fala aqui parte maiúscula, é o Estado no qual ocorreu a mediação. É o Estado parte da Convenção de Singapura. Eu não achei essa tradução que ficou muito boa, não, do tratado. B. O objeto da controvérsia não é suscetível de resolução por meio de mediação segundo a lei daquela parte. Aí, nesse caso, na linha B, são circunstâncias em que
naquele assunto não se pode fazer mediação de acordo com a lei do estado de origem. Perceba que no parágrafo 2º tem mais a ver com a legislação interna do estado parte da Convenção de Singapura de 2018. Então, são circunstâncias que não se pode aplicar o acordo de mediação por questões da legislação interna do estado parte, né? Bom, pessoal, prosseguindo aqui, vamos para o artigo 6º, fazer a leitura e depois a explicação. O artigo 6º da Convenção de Singapura esclarece que, se uma reclamação ou solicitação referente a acordo resultante de mediação for apresentada perante um órgão judicial, um tribunal arbitral ou qualquer outra autoridade competente que possa afetar as medidas cabíveis ao amparo do artigo 4º, que a gente já viu, né? A autoridade da parte da convenção em que se solicitem as medidas cabíveis poderá, se considerar adequado, adiar a decisão e também, a pedido de uma das partes, ordenar que a outra parte conceda garantias apropriadas. Bem, pessoal, aqui tem a ver com a questão da suspensão do acordo de mediação. Pode ser suspenso e pode ser aplicado mediante conceder garantias, que inclusive pode ser nomear bem a penhora, pode ser fazer depósito judicial, né? Então é isso. Tanto pode ser adiado, perceba o artigo 6º, estabelece, tanto pode ser adiado quanto pode ser aplicado essas medidas resultantes do acordo de mediação através da concessão de uma garantia. No artigo 7º do referido tratado, se determina que este não privará nenhuma parte interessada de nenhum direito de buscar o cumprimento de acordo resultante de mediação que ela possa ter na forma e na medida permitida pela lei ou pelos tratados da parte da convenção na qual se pretenda fazer valer tal acordo. Esse artigo 7º é uma garantia, né, no qual os estados parte, e aí percebam a tradução que foi feita da Convenção de Singapura de 2018 pelo Itamaraty. Quem fez isso aqui foi Itamaraty, viu? Bom, eu pensei em uma besteira aqui, mas não vou nem comentar, até porque isso aqui fica gravado, né? E aí, pessoal, aqui é o seguinte, no artigo 7º, os estados partes, eles se comprometem a não restringir os direitos das partes que têm um acordo resultante de mediação. Basicamente é isso, certo? Tem que ser o acordo de mediação envolvendo, por exemplo, partes, empresas, ele tem que ser cumprido, né, na forma da lei e dos tratados que tenham sido ratificados pelo Estado parte, no qual se pretenda cumprir aquele acordo, entenderam? Então, aqui nesse artigo 7º, os Estados se comprometem a aplicar o acordo de mediação nos termos da sua legislação e dos tratados internacionais que eles fazem parte. Basicamente é isso. O artigo 8º da Convenção de Singapura de 2018 regulamenta as reservas. Seu parágrafo 1º permite que toda parte da convenção poderá declarar que reservas, o que são reservas, né? Reservas são vetos, são artigos ou cláusulas, isso aí é assunto de direito internacional público, né? Então, reserva significa que, se o Brasil fizer reserva de algum artigo aqui, né, significa que não vai ser cumprido pelo Estado brasileiro. Então, reserva é veto. Só pode reservar o dispositivo como um todo, por exemplo, o artigo, o parágrafo, a linha. Não pode reservar palavras, para não distorcer o significado do artigo ou do dispositivo parte do artigo, como parágrafo, a linha, o inciso, né? Então, o artigo 1º permite que toda parte, ou seja, Estado parte, quando eles colocam parte em maiúscula nessa tradução, é o Estado parte, poderá declarar que a. Não aplicará a presente convenção aos acordos resultantes de mediação dos quais seja parte.
ou dos quais seja parte qualquer órgão de Estado ou pessoa que atue em nome de um órgão, nos termos e limites estabelecidos na declaração. Então, aqui essa linha A, ela estabelece uma limitação que o Estado aí vai declarar quando ele fizer essa adesão, se ele reserva a não cumprir, né? B. Apenas aplicará a presente convenção nos limites ajustados entre as partes do acordo resultante de mediação. Então, aqui o Estado ele pode declarar, e aí levando em consideração as partes, por exemplo, as empresas. Quando coloca em minúsculo nesse, nesse tratado, então indica, por exemplo, as empresas envolvidas, já que não esqueçam que essa Convenção de Singapura é para mediação comercial. Então, aqui diz: olha, o Estado só vai aplicar nos termos do acordo firmado pelas empresas envolvidas na mediação. O artigo 8º, parágrafo 2º, dispõe que nenhuma reserva será permitida além das expressamente previstas pelo presente artigo. Então, só nessas duas circunstâncias que a gente viu, né, naquelas limitações que a gente viu no slide passado, é que se pode trazer as reservas. Assim, todo estado ele pode fazer reservas, desde que o tratado permita e nos termos previstos naquele tratado, tá? Então, só é uma possibilidade restrita, né, de fazer reserva somente nesses termos. Bom, pessoal, vamos prosseguindo aqui. Então, percebam o seguinte: basicamente são duas, que envolva órgão governamental na linha A, né, que aí fala da questão dos órgãos do Estado ou pessoa que atua em nome do órgão do Estado, ou na linha B, só para deixar bem mastigadinho mesmo, né, nos limites que sejam definidos pelas próprias partes. Então, essas são as restrições das reservas dentro da Convenção de Singapura. Bom, vamos ver agora o artigo 8º, parágrafo 3º. Assegura que as partes da convenção poderá formular reservas em qualquer momento. As reservas formuladas no momento de assinatura deverão ser confirmadas no momento da ratificação, aceitação ou aprovação. Tais reservas surtirão efeito simultaneamente com a entrada em vigor da convenção em relação à parte da convenção que as tenha formulado. Aí a parte maiúscula seja o Estado. As reservas formuladas no momento da adesão, aceitação, aprovação dessa convenção, ou no momento em que se realiza a declaração de conformidade com o artigo 13, surtirão efeito simultaneamente com a entrada em vigor do tratado em relação à parte da convenção e que a tenha formulado. As reservas depositadas depois da entrada em vigor da convenção surtirão efeito 6 meses depois do depósito em relação à parte que manifeste a reserva. Aqui nesse parágrafo 3º, estabelece que as reservas tanto podem ser feitas no momento da ratificação, aceitação, aprovação ou até depois. Porém, se for feita depois, depois, por exemplo, que já foi feito tudo isso, né? Depois que o tratado já foi ratificado, aceito e aprovado pelo Estado parte. Aí, de repente, em algum momento, o Estado posteriormente queira fazer reservas. Pode fazer? Pode. Porém, vai entrar em vigor 6 meses depois do depósito dessa reserva, no caso, na Secretaria das Nações Unidas da ONU, que é o depositário dessa Convenção de Singapura. O parágrafo 4º do último artigo comentado especifica que as reservas e suas confirmações serão depositadas junto ao depositário, ficou um pouco tautológico, poderiam ser remetidas, né? Que nos termos do artigo 10 é o secretário-geral das Nações Unidas. Então, tanto as que são feitas no momento da ratificação, quanto as posteriores vão ser feitas junto ao secretário-geral das Nações Unidas em Nova York. O depositário ele recebe, né, os instrumentos de ratificação e de reserva. É a entidade que é responsável, né,
por fazer esse controle dos estados que aderiram, que ratificaram e que fizeram reservas a essa convenção. O artigo 9º observa que a Convenção de Singapura de 2018 e toda reserva ou retirada de reserva pode fazer retirada, né? Você pode fazer reserva, pode retirar a reserva. Serão aplicáveis unicamente aos acordos resultantes de mediação celebrados depois da data na qual a convenção, a reserva ou a retirada de reserva entrar em vigor para a parte da convenção em questão. Esse artigo 9º, ele ressalva a questão do que a gente chama de lei anterior, ou seja, essas reservas ou retirada de reservas, elas só produzem efeitos depois da data que se entrou em vigor. Elas não retroagem. Em regra, no direito não se retroage, né, a não ser naqueles casos especialíssimos, né, que é permitido retroagir. Então aqui essas reservas não retroagem. O artigo 11, parágrafo 1º, define que a convenção comentada estaria aberta para assinatura de todos os estados em Singapura, na data de 7 de agosto de 2019, e após essa data na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Aqui é a assinatura inicial, né, desse tratado, que foi celebrado em 2018 e ficaria na data de 7 de agosto, em Singapura, né, que fica no, vocês sabem, fica no sul da Ásia, é uma cidade-estado, né? Inclusive a grafia, tanto em português se usa a forma com C ou com S. Como na convenção está com S, aí eu optei por deixar com S, apesar que eu escrevia geralmente com C. Mas aí eu sigo a questão de como o tratado foi disponibilizado no Itamaraty, né? Porque a gente pegou esse tratado lá no site do Itamaraty. No artigo 11, parágrafo 3º, se esclarece que a Convenção de Singapura de 2018 está aberta à sessão de todos os estados que não sejam signatários a começar a data de abertura para assinatura. Perfeito. O artigo 11, parágrafo 3º, diz que todos os estados podem aderir, ou seja, é uma convenção bem aberta, inclusive não limita às Nações Unidas, mas qualquer estado que quiser pode aderir, ser signatário dessa convenção. O artigo 12, parágrafo 1º, faculta toda organização regional de integração econômica que esteja constituída por estados soberanos e que tenha competência sobre alguns dos assuntos regidos pela convenção, poderá igualmente assinar, ratificar, aceitar ou aprovar essa convenção a ela aderir. A Organização Regional de Integração Econômica terá, nesse caso, os direitos e obrigações de uma parte da convenção, ou seja, de um estado, na medida em que tenha competência sobre os assuntos dessa convenção. Quando o número de partes da convenção for relevante no quadro do tratado em questão, a Organização Regional de Integração Econômica não será contabilizada como parte, além dos Estados-membros de dita organização que sejam partes. Ficou um pouco obscuro, mas é o seguinte, é simples. Uma organização internacional regional de integração econômica, a gente conhece duas próximas, né? A União Europeia próxima em termos, né? A União Europeia e o Mercosul, pode aderir e aí, nesse caso, ficaria sendo tratado como uma parte, como qualquer outra. Porém, na medida que o número de estados partes que fazem parte dela forem um número relevante, né, então a organização não vai ser mais parte, contabilizada como parte na convenção, tá? Ou seja, isso significa que a convenção permite que organizações internacionais de integração, como o Mercosul, integração econômica, como o Mercosul e a União Europeia, possam fazer parte, só que na medida que a maioria dos estados que fazem parte dessas organizações aderirem à Convenção de Singapura, ela deixa de produzir efeitos para que, por exemplo, não haja dois votos. Então, por exemplo, teria o Brasil e o Mercosul nessa Convenção de Singapura. Então, por exemplo, o Brasil não votar duas vezes se tiver alguma controvérsia. Entenderam? Então, é uma limitação aí. Bom, pessoal, mas como a gente
estabeleceu esse compromisso de estabelecer vídeos de no máximo 20 minutos, teria alguns 3 slides, mas aí como já deu os 20 minutos, a gente vai encerrando por aqui, e já já eu volto com a sexta parte, né. As referências são aquelas que vocês já conhecem, né. Tem aqui os links, todos esses links funcionam, viu. Vocês podem ver agora na tela. Então pessoal, até já já, já gravo novamente. Então, até logo.